título, isso vai falar, mas essa questão de olhar o Corinthians muito avançado e o Palmeiras tendo uma realidade de vaga de Libertadores. É mais ou menos essa leitura? Hoje eu tive uma reunião com um grupo de jogadores na minha sala lá, onde eu tenho o quadro. E no quadro eu tenho a planificação do campeonato e discutimos o campeonato junto com o grupo de jogadores, a exemplo do que fizemos ano passado. Discutimos e fizemos as nossas contas do que precisamos para estar entre os 4 no final do ano. E depende de como o campeonato vá, você ainda disputar o título. A gente não sabe o que vai acontecer. Acho que a gente tem que pensar num segundo turno, em ser o campeão do segundo turno, em jogar para ser o campeão do segundo turno. O que de melhor a gente pode fazer. Se automaticamente você é campeão do segundo turno, você está entre os 4, porque hoje você está entre os 4. E se você for campeão do segundo turno, ninguém fez mais pontos que você. Então o caminho é esse. Ô Cuca, eu quero até aproveitar a tua presença aqui para falar um pouco desses fatos de bastidores, algumas especulações, né? O próprio Matos, a diretoria já disse que garante você no cargo, que o projeto é para longo prazo, mas como é que você viu toda essa situação de especulação e uma provável saída tua depois da eliminação de Libertadores? Eu vejo muito disse-me-disse, né? Que é um lugar que tem muito disso, né? Não dentro, em tudo que é setor, porque a gente escuta muita coisa, né? E eu não vejo, mas falam. Tudo que acontece, mesmo que você não veja, o pessoal te fala. Sempre tem aquele cara, você viu? Fulano, ciclano. E as coisas, quando não são reais, lógico que você tem que se defender. Se quer falar mal da parte tática, técnica, eu nunca vou questionar nada. Pode falar, teu trabalho agora. Outras coisas que não são verdadeiras, né? Isso deixa a gente muito sentido. Falar que eu pedi demissão 5, 6 vezes. Isso é mentira. O diretor veio a público com vocês e confidenciou hoje, né? Que uma vez eu falei para eles, se vocês acharem que é melhor eu sair, eu saio, que foi no momento lá com o Felipe. Foi a única vez, porque eu não queria tomar aquela medida em cima de uma situação desagradável como foi a tomada depois do jogo do Cruzeiro aqui em casa, não foi nada lá em Minas. E não foi em cima do resultado, do episódio em si que ocorreu. Eu falei, se vocês acharem que é melhor a minha saída, eu entendo. Não. Então foi uma determinação da diretoria, não foi minha. Foi a única vez. A gente escuta, pede para ir embora 5, 6 vezes, é perder. Eu cumpro meus contratos. Eu fiquei 2 anos e meio em Botafogo, fiquei 2 anos e meio em Galo, fiquei 2 anos na China e vou até o final. O brasileiro aqui, eu toco até o final. Tenho contrato até o final do ano. Lógico que eu não sou o dono. Como eu falei na entrevista depois do jogo do Barcelona. Quem tem que avaliar o trabalho do treinador é a diretoria. Não sou eu que me garanto no emprego. Agora, eu não sou de largar porque perdeu. Eu confio nesses caras aí, nesses meus jogadores. Estou orgulhoso deles, como eu falei lá depois do jogo. Da luta, do empenho. Estou triste, aborrecido com a eliminação. Na Copa do Brasil também, um 4-4, com o Cruzeiro, 1-1 com o Barcelona, a gente podia ir além, muito além. Não foi em cima disso que falei. Agora, pedir demissão, jamais. Eu vou até o fim, estou preparado para tirar o máximo de cada jogador, estou mobilizado junto com eles, adoro a todos esses jogadores. É lógico que você, quando tem um que joga ou um que não, eles se contentam um pouco mais, um pouco menos, mas nós estamos juntos até o fim do brasileiro e vamos classificar para Libertadores. Esse é o nosso projeto hoje, é a nossa realidade. Cuca, você pode dar uma ideia do time para domingo, para a gente? O time, nós temos muitas baixas devido à batalha campal que nós tivemos, a entrega, e lógico que você perdeu o Dudu, vocês viram, por um tempo, perdemos o Mina por um tempo ainda maior. O Moisés deu uma inchada no joelho, mas foi batida, não foi lesão antiga. Tá, no outro jogo já está em condição. Perdemos mais o Jailson, que também é por um tempo. Né? É outra coisa boa? Não. Então é outra coisa boa, ainda bem que a gente já estava renovando com o Fernando Praz antes desse episódio do Jailson. A negociação já estava em andamento. Né? São outras coisas que é bom o torcedor saber. Não é agora que o Jailson... agora o Fernando
Já estava sendo negociada a renovação dele, está em discussão, tomara que renove. Já se não for, renova semana que vem, mas já estava em andamento desde tempo atrás, pergunta para o Fernando, está nos nossos planos, né? Além de capitão nosso, que é um cara exemplar, temos a confiança nele, tanto quanto no Jailson. Cuca, boa tarde. O torcedor palmeirense tem uma confiança muito grande no seu trabalho, em você, e tanto pelos seus resultados, quanto pela questão até de você sempre ter falado que é palmeirense, e pelo teu trabalho que é desenvolvido aqui também, conquistando o título de 2016. O que te fez tentar pedir demissão depois do jogo contra o Cruzeiro? Foi alguma questão só do Felipe mesmo? Sim. O torcedor não precisa ficar preocupado de Lógico que não. Foi uma questão disso. Que a diretoria achou que tinha que fazer o afastamento do Felipe. Eu falei, vocês não preferem que saia eu? Foi só essa vez e nenhuma mais. E não sou homem de ficar fazendo isso. Vou até o fim, a não ser que achem que eu tenho que sair. Eu vou até o fim e vamos classificar para a Libertadores do ano que vem. Dentro do planejamento agora, a tentativa de ser campeão do segundo turno, o Palmeiras está a que porcentagem de ter, digamos assim, uma cara? Porque nesse momento, agora sem as competições da Copa do Brasil e da Libertadores, você vai ter mais tempo para treinar uma semana inteira, coisa que você não teve, né? Palmeiras tem cara. Finalmente. Tem. E temos tempo, mas tem cara. Semana. O que antes nós tiramos o time do Atlético Paranaense, do jogo do Atlético, para preservar para o jogo do Barcelona, e eu acho que a gente fez certo. Porque eles renderam tudo que eles podiam naquela partida, e infelizmente não foi o suficiente. Se eles jogam no domingo, eu acho que o rendimento físico não seria tão grande igual foi. Antes desse jogo, a gente vinha numa sequência muito boa, similar ao líder do campeonato, Corinthians, nos últimos 10, 11 jogos. Então, a gente não vem mal no campeonato. A gente vem bem no campeonato, à exceção do último jogo com o Atlético. É retomar o caminho das vitórias. A equipe que jogou contra o Barcelona está muito próximo de ser a minha equipe ideal, muito próximo. Talvez uma semana a mais, uma coisa ali, o Jean, se tivesse numa condição ideal de ter jogado o jogo contra o Barcelona, o Moisés, o próprio Guerra, que são jogadores que você ainda não tem eles 100%, né? Mas daqui a pouco você tem, aí nós temos a equipe ideal. Cuca, você falou agora há pouco, né, que o único pedido de demissão foi naquela oportunidade. Não foi pedido de demissão, né? Eu falei que eles não achavam melhor que eu saísse em relação ao fato que ocorreu. Não, acharam que não, pronto. Perfeito. E como é que você viu essa atitude do Felipe Melo, que está entrando na justiça por assédio moral, querendo ser reintegrado ou ter facilitado a sua saída do Palmeiras? Não, isso não cabe eu falar. Eu não tenho nada contra o Felipe Melo. O que eu tinha que falar desse assunto eu já falei. É vida que segue, isso aí não é problema meu. Isso é problema jurídico e é problema da direção. Cuca, guardadas as devidas proporções, ano passado, antes do Campeonato Brasileiro, você teve um tempo justamente depois de uma eliminação que Sim. foi no Paulista. Você consegue ver uma evolução, apesar de você não ter aquelas 2 semanas, mas talvez agora com coisas mais espaçadas você vai conseguir trabalhar para tentar tirar o máximo de rendimento Sim. desses jogadores e também já fazer mais ou menos um planejamento de ideia para a próxima temporada? Sim, a gente teve muitas baixas nesse jogo porque foi um jogo de entrega total. O torcedor que estava dentro do campo, que viu o jogo do estádio, e o que viu o jogo, viu que foi um jogo diferente, né? Das duas equipes, eles também se entregaram ao máximo. É raro ver jogo daquele tipo, né? Mas para isso tem uma consequência. Perdeu jogadores importantes, a gente tem que recuperar esses jogadores. Mais do que treinar é recuperar esses jogadores e treinar os que tem que treinar. Nós pensamos em fazer um grande jogo no domingo, se Deus quiser vamos fazer. É jogo duro, mas nós temos um objetivo que é fazer um ótimo segundo turno e vamos preparado para isso. Lógico que dentro desse segundo turno as coisas vão se definindo em relação ao ano que vem. A equipe para se montar no ano que vem, para melhorar o que se pode melhorar.
Queria que você falasse um pouco mais a respeito do Moisés, né? Ele voltou, parecia que nem ficou tanto tempo fora, assim, tamanha qualidade que ele mostrou já no domingo e quarta-feira fazendo um belo gol, participando da jogada desde o começo, enfim. Como é que você projeta esse segundo semestre do Moisés, se você, claro, ele vai ter um trabalho diferenciado dos jogadores, mas se é um cara que você pretende que seja o condutor dessa equipe? Sim, o Moisés, no jogo lá, a gente teve a ideia do Dudu, por não ter nem ele nem o Guerra numa condição ideal. Porque não pôs meio tempo cada um? A gente não sabe se eles vão aguentar meio tempo cada um. Esse é o problema. E não aguentam o tempo inteiro pelas circunstâncias que eles vêm. Quando entra o Moisés, você não tem mais aquele perfil que no primeiro tempo não encaixou, que era buscar uma velocidade com os 3 atacantes, mais a chegada do Dudu e a cadência do Bruno Henrique automaticamente não fluiu. Quando você põe o Moisés e tira um terceiro atacante, que no caso era o Roger Guedes, você vai ter um controle maior de bola. E foi o que aconteceu com ele. Nós trabalhamos melhor a bola, criamos bastante jogadas, né? Muitas delas oriundas do Moisés. E até o gol dele foi um gol lindo, né? Um gol em que uma bola, um cruzamento deles, acho que era um escanteio, uma falta. Uma tirada de cabeça, um toque do Keno para ele, um 3-dedo para o Dudu e uma sequência de 70 metros que ele teve num contra-ataque, um corte, um gol. Então parecia que ele estava em pleno ritmo de jogo, né? E é muito bom ter o Moisés nessa condição, porque ele engrandece muito a nossa equipe. Ô Cuca, tudo bem? Sobre a cara, você foi questionado, né? Se o Palmeiras, quando você vai conseguir dar uma cara ao Palmeiras, você disse, não, tem uma cara. Qual que é a cara, então, desse Palmeiras do Cuca? Eu não sei te dizer qual é a cara. Eu sei dizer que, se você pegar os últimos 10, 12 jogos, o Palmeiras vem jogando bem. É que esse ano é diferente do ano passado. O ano passado, se nós estivéssemos nessa situação aqui, não era nada de anormal. É que esse ano, por tudo que foi falado e contextuado em termos de ser campeão, de ganhar tudo, do investimento que fez, o 4º lugar é horrível. Aí, em cima disso, a minha próxima pergunta. Isso atrapalhou o Cuca? Claro, e muito. Pesa para todo mundo. As equipes que vieram sem esse peso se deram melhor. Isso é natural. Cuca, aqui... Não existe tranquilidade no futebol, né? Você está acostumado com isso, mas a impressão que passa é que o ano foi mais turbulento do que o torcedor imaginava, do que vocês imaginavam. Você falou aí, disse-me-disse, desentendimento, eliminações. Como faz para resolver isso? Mas o time grande, quando perde uma classificação, 2, como a gente perdeu, aparecem coisas que não existem também. Aparece muito para lá e para cá, e é assim. E não é só no Palmeiras. É em qualquer grande equipe, e a gente tem que estar acostumado com isso. Só que o que não é verdade não pode ser falado, né? E é o que a gente está falando. Né? Pode falar, parte tática, técnica, questionar, que isso não existe verdade ou não. O que faz a verdade é o resultado. Você vai mexer bem ou escalar bem se você ganhar. Se você perder, mexeu mal. Se a gente ganha nos pênaltis, era um baita jogo. Mas como perdeu nos pênaltis, foi horrível. Jogou mal. E assim funciona, e a gente está acostumado com isso. Agora, em termos de falar que pede demissão 5 vezes, é mentira. Nenhuma. Uma eu falei, se não era melhor. Foi a única vez, e mais nenhuma. O diretor falou para vocês hoje, então não precisa mais nada. Cuca, aqui, falando exatamente de pênaltis que você citou agora, muitos torcedores criticaram o Daverson por conta da imagem que ele não bateu o pênalti, né? Ele se recusou mesmo a bater, e você conversou com ele sobre isso? Bom, são 2 coisas que eu quero esclarecer. Primeiro, o Egídio bateu o 6º pênalti porque eu determinei. Ele treinou bem, bateu. Os 5 já estavam determinados, tinha que escolher o 6º. Ou seja, não tem uma lista de 6, tem uma lista de 5. Egídio bate o 6º. Luan era o 7º, se eu não me engano. Daverson, quando eu entrei e questionei os jogadores como eles estavam, o Daverson me falou que estavam com cãibra nos posteriores. Ele não se negou a bater. Estou com cãibra, tá me doendo. Não precisa falar, eu entendo. Se ele não está na condição ideal de bater, ele não vai bater. Então, se tem alguém que é responsável por ele não ter batido, sou eu. Eu que não determinei. Se eu pusesse no papel Daverson e pum, você vai bater, ele ia bater.
Então, quando ele estava com os posteriores doendo igual ele fez, e acho que tem imagem disso, automaticamente eu sinto que ele não está na condição de bater. Se tem alguém que está errado nisso aí, sou eu. Briguem comigo, não com ele. Ele não tem culpa de nada. O Alexandre Matos disse aqui que não chegaria mais nenhum jogador. O fato novo da queda na Libertadores muda esse planejamento, principalmente para saídas? Para saída? A saída é difícil, porque já não tem um grupo muito grande. E outra, quase todos fizeram a maioria dos jogos, né? Então não tem uma necessidade de sair. A gente vai usar todos os jogadores, vão ficar com todos que nós temos aqui para ir o melhor que a gente possa agora nesse segundo turno. Se Deus quiser ser o primeiro no segundo turno. Cuca, você citou no começo da entrevista que até o fim do ano você fica, até o fim do Brasileiro. Até no ano que vem também. A dúvida é essa. Até o fim do ano, no fim do ano você pensa em uma reavaliação com a diretoria, alguma coisa assim? Ou não, é o contrato até o fim do 2018? Se depender do Cuca, eu quero ficar até o final, mas a gente depende de resultado. A gente vive de resultado. Todos nós, eu, o Alexandre, o presidente, o jogador, todo mundo vive de resultado. A gente tem que ir bem. Isso que a gente tem que fazer. E uma outra pergunta, você citou há pouco que o Praz está negociando a renovação de contrato. Tem tempo já. E o Egídio está numa situação parecida, também tem contrato até o fim do ano. Sim. Você sabe se também está negociando com o Palmeiras? Como é que está a situação Os dele? Os dois. Estavam negociando, não sei em que pé estão, mas já estavam negociando tem tempo. Eu, o presidente, e o Alexandre reunimos, falamos do Fernando, do Egídio, vamos renovar. Estavam sendo discutidos valores entre o jogador e a diretoria. De repente já estão no número ideal, mas isso não é de agora. Isso já tem um tempo atrás, ainda bem. Cuca, ainda ainda no aspecto de mercado, essa lesão do Mina muda alguma coisa para você? Se vai precisar ir no mercado pegar algum zagueiro aí, ou se vai subir da base? Você já tem um pensamento para isso? Não, nós temos 4 zagueiros e estamos recuperando o Thiago Martins. Daqui a pouco ele está na condição, não vamos precisar de ninguém, de contratar ninguém, não. Uma pena perder o Mina. Para o jogo, que ele fez muita falta, ele faz falta, e para a sequência também faz muita falta, né? Até para a carreira dele, a seleção, enfim. E a gente tem o Edu, que é o nosso Mina, tem toda a nossa confiança, e tem os meninos que foram contratados para pegarem cancha com esses jogadores, com o próprio Edu, que é o Juninho, que é o Luan, que é o Thiago, que é o Antônio Carlos. Cuca, boa tarde. Foi até noticiado nessa semana um processo lá do CARF, que envolveu seu trabalho lá no Botafogo, no Santos. Queria saber qual que é a real situação, se você vai recorrer do processo e os próximos passos. Isso aí nem era assunto, né, do futebol, né, que também não era nem para os caras pôr, mas puseram, né. Eu acordei com o meu contador me ligando. Você viu o negócio do CARF? Eu nem sei, né, o que é CARF. Quem é o CARF? Né? Pensei que era jogador. Daí, não, empatou lá. Até se acordar e ver o que era. Eu não estou muito a par disso, porque a gente está numa loucura aí, de jogo, vem. Então lá o que é? Na minha ignorância que eu tenho quanto a isso, todo o time que eu passo, ou que nós passamos, jogador, treinador, existe um direito de imagem, ou quase todos. Eu acho que no Flamengo eu não tive, e aqui no Palmeiras não. Quase todos. Tem um direito de imagem e um carteira. Quantas vezes a gente escuta falar, a carteira está certa, está atrasado só a imagem. Quantas vezes que a gente escuta falar isso? Acho que vocês devem ter também alguns aí. Não estou entregando para o CARF vocês, mas devem ter. Rapaz, pega o Cuca, 3.600.000 de Botafogo e de Fluminense e Santos. Eu não ganhei isso nos anos que eu estou lá. Faça a conta, eu ganhava 100 e pouco lá do Botafogo. Fiquei 2 anos e meio. Aí eu vou pagar 3.600 mais 150% de multa, 5 pau e pouco. Vão rapar tudo, meu. Não tem nada. Então, como que faz? Eu não chego no clube e digo, quero a metade no direito de imagem. O clube pede para vocês, tem empresa? Não tem, vamos abrir uma empresa. Pô, uma dificuldade para abrir a empresa. Abre uma empresa. Aí tá. Nem recebi ainda no Botafogo. Meu Deus do céu. Aí vem uma multa desse tamanhão. Como é que faz para o cara viver assim? Pô, a gente tá feliz que tá tendo aí
Lava Jato, Mensalão, tudo pegando todo mundo. Pô, que maravilha. Pelo amor de Deus, gente, isso aí não, foi 2-2 lá, que se alguém estiver vendo, faz 3-2, porque não é justo. Eu só quero que é justo. Se eu fiz alguma coisa errada, quero pagar. Se eu tô fora da lei, quero pagar. Não sou só eu. Tem um monte de cara que pegaram aí, mas o que a gente faz? Paga lá 15, 16, 14% numa nota, né? Se você pagar o imposto, você vai pagar 27,5%. Depois você é ressarcido no final do ano no imposto de renda, você ganha um tanto, então dá a mesma coisa. Não tem diferença. Aí é porque os caras não entendem treinador e jogador de futebol como artista, e o direito de imagem é só para artista. Eu sou feio para artista, é verdade. Mas tá cheio de câmera toda hora em mim, então estou aparecendo toda hora como está agora. Por que não pode ter direito de imagem se a lei tem uma lei que pode? Né? Então, lógico que eu vou recorrer e espero que aconteça o melhor, que eu não pague nada e que já estou gastando com advogado uma coisa que não era para gastar. Cuca, boa tarde. Você disse há pouco que vai até o fim desse Campeonato Brasileiro e vai classificar para a Libertadores. Né? Isso você fez essa questão. Agora, quando se fala em 2018, você disse que no fim do ano as coisas sempre são reavaliadas, até em função de resultado. Mas o teu desejo, não só o compromisso que tu tem com o Palmeiras, o teu desejo é começar o ano de 2018 trabalhando no Palmeiras, fazer o planejamento? Qual é a tua vontade agora? Meu desejo é de montar uma equipe como eu gosto. Pegar todos esses meninos que eu tenho hoje aqui, valorizados, e fazer um app como é de natural você fazer. Né? Na perda que você provavelmente tenha de jogadores no final do ano. Isso é natural que ocorra, é de fazer uma montagem. Eu gosto de fazer montagem. Esse ano não fiz por culpa minha que eu saí, né? Então não posso reclamar de nada, agora o meu desejo é do ano que vem buscar uma Libertadores, ser campeão em cima de uma montagem também que eu possa fazer. E dá para dizer que quando você disse aí no início da entrevista que você vai até o fim e vai classificar para a Libertadores, é uma promessa, um compromisso que você assume? Vamos classificar para a Libertadores e ano que vem vai ser diferente, se Deus quiser. Cuca, aqui, em 2018 vai ser o primeiro ano, caso você seguir no Palmeiras, que você vai conseguir fazer uma pré-temporada. O que muda nisso, tanto no planejamento, como para evoluir o time até chegar nessa pré-temporada? Pré-temporada é o gás que se põe, o combustível que se põe no jogador. É dele que você aguenta aí 3, 4, 5 meses. E é o oxigênio do jogador, do músculo. É a pré-temporada. Muitos que não fazem sentem no decorrer. Tem muitos aqui que não fizeram e sentem no decorrer. Então a dificuldade é outra. Agora, tão importante quanto a pré-temporada, eu acho que é a montagem. Você estar presente na montagem, fazer as coisas como você imagina, mais ou menos da tua imagem. Eu gosto de fazer isso, sabe? Esse ano não fiz por culpa minha. Se Deus quiser, o ano que vem vou estar presente nessa montagem e aí a gente passar ainda melhor do que esse ano. Obrigado, gente. Obrigado.